Olá, sons divinos! Referente a algumas questões e dúvidas que algumas pessoas trouxeram, é que eu inicio a construção desse vídeo. Lembrando que há uns 3 vídeos atrás, mais ou menos, eu mencionei algumas questões e visões sistêmicas para que possamos começar a ampliar o olhar e seguir nessa caminhada. As pessoas que já me acompanham no Instagram, desde o ano passado, começaram a ouvir e ler sobre isso, e as que começam a me acompanhar aqui no YouTube começam a tecer e ampliar essa nova visão a partir de poucas semanas. E esse fica o convite para que a gente tenha terapias florais sistêmicas ou terapias homeopáticas sistêmicas, e eu parto de que princípio? Para que tudo que a gente aprenda seja pouco a pouco absorvido e internalizado por nós e, na medida do possível, adequando a sua realidade, colocar em prática. Quando eu parto de uma transformação falando daquilo que nos fere, que nos toca, que pulsa e dói, envolve uma outra ou outras tantas pessoas. Mas eu não posso transformar aquela pessoa, tampouco o passado. Porém, eu posso transformar a mim e como eu vou lidar com isso, e principalmente aprender a me relacionar com o que aconteceu no passado de uma outra forma. As nossas primeiras feridas, tendo consciência ou não, elas se fizeram ainda enquanto óvulos, depois enquanto embriões, durante a gestação, no momento de ruptura, separação corpo, mãe-bebê, bebê-mãe, essa simbiose, ao longo de nossa infância, adolescência, vida adulta e a vida que nos compõe como um todo, até o presente momento, e será assim até o último suspiro. Porém, todas as questões que a gente resolve olhar, teremos muitas respostas em nossa própria história. Então, se você tem o privilégio e a bênção de ter seu pai, sua mãe, seus avós, suas bisavós em vida, eu sugiro você, pegue um lápis, pegue um caderno e registre a história da árvore genealógica da sua família. Ela pode te contar muito e pouco a pouco você assimila e as fichas começam a cair. Inclusive, buscar informações do que outrora talvez não tenha sido permitido vir à tona ou emergir. Talvez nessa época, ou passado tanto tempo, algumas situações já possam ser reveladas, outras ainda permanecerão ocultas. Quando a gente traz à tona a questão sistêmica, ele é um campo fenomenológico em que pessoas são convidadas a representar o nosso próprio sistema familiar. E ali não tem como deixar oculto o que talvez algumas pessoas, para elas, sejam importantes trancafiar aquela vivência às 7 chaves. E a gente não parte aqui do princípio de arrogância em querer descobrir algo. A gente parte do princípio da humildade, de pequenos que somos, perante uma cadeia hierárquica, contando que todos aqui que estamos juntos somos filhos, e que antes de nós veio uma geração que sim, hierarquicamente é maior que nós, maior no sentido de que vieram antes, maior no sentido de que fizeram o melhor que tinham com o que podiam, diante da geração que viveram. Então a informação geracional da época que seus pais vieram, da época que seus avós vieram, que seus bisavós e tataravós vieram, sempre é essencial. Porque cada geração é convidada a olhar para algo, a viver para algo, a abarcar uma cultura e algo, uma emoção numa onda que a gente pode surfar ou não. Dentro desse sistema familiar e dentro dessa revelação do campo, um assunto que você queira olhar, um assunto que você queira abordar, pode ser pessoal, pode ser familiar, pode ser profissional, pode ser afetivo,
todo o assunto que você puder imaginar, a possibilidade de constelar é grande, se não total. Sempre partindo de você com a situação que ocorreu, tá bem? Essas revelações traz à tona o que estava oculto ou desconhecido no nosso sistema familiar. Oculto no sentido de que uma ou outra coisa talvez eu saiba, mas não a totalidade, e desconhecido diante daquilo que nem eu mesmo sei do que se trata, nem tomei conhecimento, como, por exemplo, muitas de nós, mulheres, ao iniciarmos a nossa vida sexual, dentro dessas ligações com as pessoas que tivemos, temos sempre, nesse caminhar, muitos filhos que nem tivemos conhecimento, assim como nossas mães, assim como nossas avós, nossas bisavós, tataravós e toda a geração de mulheres. E nisso inclui também os homens, porque só se faz um filho tendo um homem e uma mulher tendo o óvulo e tendo o esperma. Então, muitos filhos nem tivemos consciência que eles existiram e eles também pertencem, eles também fazem parte, eles também estão dentro do núcleo familiar, dentro da árvore genealógica, dentro desse clã. Essa informação nos coloca em ordem hierárquica perante os nossos irmãos de maneiras distintas. Perante o que eu conheço hoje e perante o que eu posso vir a conhecer realizando uma constelação familiar no que ela me revela. Então são vários, inúmeros os benefícios que uma constelação familiar, que um movimento sistêmico pode realizar para você e para o seu sistema. Algumas pessoas mencionaram como que eu consigo caminhar com essa visão sistêmica se eu ainda não consigo tomar o meu pai, se eu ainda não consigo olhar para o meu pai, se eu ainda tenho qualquer situação de ruptura ou de desafios com o meu pai. E aqui cabe, para além da dúvida, pode ser sua mãe, pode ser sua avó, alguém do seu sistema familiar em que você tenha questões. Te convido a pensar em alguma pessoa do seu sistema familiar. É interessante nesse momento ver se você consegue fazer com o seu pai e com a sua mãe. Em algum momento que te toca profundamente na dor, olhar para isso. Talvez não se falem, talvez não convivam, talvez estejam por um tempo afastados. E se tiver alguma ruptura com alguma outra pessoa, pense nesse emaranhado, nesse desafio que você vivencia agora com essa pessoa. Então, toda dor é legítima. Isso que você sentiu ao lembrar são as suas memórias vindo à tona diante daquilo que foi vivenciado e que lhe causou dor. Para onde essa dor te levou? Ela pode ter te levado para a raiva, ela pode ter te levado para o isolamento, ela pode te levar a uma autoestima baixa, ela pode te levar para vários lugares. E aí precisamos analisar em profundidade todos os nossos sentimentos, que são tanto os primários quanto os secundários. Os secundários, eles sempre camuflam onde está a dor mais profunda, que são os primários. Por exemplo, se eu sinto raiva, a raiva ela não é um sentimento primário. Algo está por trás da raiva que é muito mais profundo e submerso dentro de nós. A raiva revela algo, mas qual é o sentimento primário que veio antes que eu sentisse raiva? É essa raiz que precisamos aprender a buscar. É esse sentimento primário que precisamos apurar o olhar e aprender a direcionar-nos para ele. Por isso que eu amo tanto quando vem questões da física quântica que nos elucidam que a nossa totalidade é bela do jeito que veio ao mundo. Nossa, mas você está falando que a raiva é bonita? Sim! Quem é que numa situação de desespero e de emergência age sem a ação enérgica de algo que move? Eu não estou dizendo que é para agir na raiva, é diferente. Mas eu estou dizendo que a raiva é algo que move. Se você souber dosar a raiva, ela pode transformar lindas coisas. Se eu souber silenciar aquele momento, aquele instante em que a raiva pode agredir, ferir, machucar, punir,
eu vou dosá-la para, a partir desse sentimento quente que me move, a fazer algo que pulsa e que pode ser bom para mim, para as outras pessoas. E isso vale para qualquer outro sentimento que possamos vir a ter ao longo da vida. Então vamos revisitar aquela mesma pessoa em que eu pedi para você pensar, seja o seu pai ou sua mãe, depois eu pedi para você pensar em alguma outra pessoa que você tenha um vínculo ou uma ruptura com impacto de muita dor, que parte de um lugar de muita dor. Agora, se eu pedir para você olhar para os seus próprios processos, para os seus erros, para aquilo que ainda é desafiador para você, e olhar para você como ser humano que é, completo de suas qualidades, de suas virtudes e completo daquilo que ainda é um potencial para melhoria. E olhar para essa mesma pessoa que lhe causou dor como um ser humano comum. Como fica estar nessa posição agora? Olhando a partir do que você erra, daquilo que também é um desafio para você, e olhar para o outro, principalmente aqui, como pai e mãe, aprendendo a olhá-los como seres humanos que são, com a sua totalidade, naquilo que tem de virtudes e qualidades e naquilo que é um potencial para melhoria. Porque o que nos define, o que nos caracteriza, é sermos humanos. E humanos são falhos. Cada um de nós. Às vezes a gente colocou o pai e a mãe num degrau de endeusamento tão grande, e a gente quer o quê? Quem está nesse patamar não é permitido errar. Mas um dia talvez você seja pai, um dia talvez você seja mãe. Não importa o que você escolha, ter ou não filhos, mas todos nós somos humanos. Se você puder olhar o seu pai, se você puder olhar a sua mãe, e essa pessoa que te feriu como um ser humano, com o seu processo, com as suas dores, com também aquilo que tem em sua mochila, algumas vezes podemos conhecer a história, mas jamais a totalidade. Por mais que eu descreva como eu me senti em determinado momento, talvez eu não consiga ser tão fiel ao que esteja realmente, de fato, aqui dentro. Então eu convido você a aprender a dizer esse sim para o seu pai, para a sua mãe. De que lugar? Dessa visão humana. Eu não estou pedindo para que você chame eles para tomar um café da tarde na sua casa com uma festa, se o que rompeu essa ligação é ainda um processo de muita dor. Mas se já é possível aprender a olhar para o seu pai e para a sua mãe em reverência e honra dentro do seu coração, do seu ser mais íntimo, pelo menos consentindo com a sua cabeça, ainda que seja uma leve inclinada, agradecendo pela vida que você tem hoje, porque se a vida pulsa em você, é porque um dia o seu pai humano, um homem humano e uma mulher humana se encontraram e geraram frutos que hoje é você. E esse fruto veio dele ter nascido a partir dessa concepção um pai, de ter nascido dentro dessa concepção uma mãe. Lê de engano a gente acreditar que porque nasce um pai e uma mãe, eles já vêm com o manual pronto, principalmente sem que tenha permissão de errar, porque às vezes é nesse lugar que a gente, enquanto filhos, coloca os nossos pais. É um desafio, sim. Por isso que eu digo, lá no começo do vídeo, como eu disse há outros atrás, que isso seja uma terapia floral sistêmica, que as doses que a gente tome desse despertar da consciência sejam movimentos leves, que a gente consiga abraçar e colocar em prática cada vez mais. Os passos da alma, isso as pessoas que puderem se beneficiar da constelação sistêmica ou dos movimentos sistêmicos vão aprender. Os passos da alma são lentos, não precisa de pressa. E nem adianta a gente querer dar um passo num salto quântico se a gente ainda não aprendeu nem a olhá-los na grandeza que eles são. De que ponto que eu parto? Na grandeza de que
Você não conhece a minha história e não pode falar desse lugar, eu realmente não conheço. Mas eu parto da grandeza de que todo pai e mãe são grandes e sempre serão perante os filhos, porque eles nos deram algo que jamais poderemos retribuir, que é a vida. Dentro dessa questão é que transita o amor ferido, o amor. Dentro dessa questão, então, é que transita o amor ferido. É o que chamamos e denominamos de amor cego. Também, por lealdade a alguém do sistema, que foi excluído, que deixou de pertencer, foi excluído pelas próprias pessoas do contexto familiar, da árvore genealógica, é que alguém, na mesma geração ou em gerações futuras, venha a sanar, venha a querer ocupar este lugar com ações que às vezes a gente não compreende, mas que se buscarmos dentro da historicidade de nossa própria família, de nossa própria árvore genealógica, poderemos compreender. E deixamos, é como se a gente não tivesse as rédeas da nossa vida nesse instante, porque a gente se vê tão emaranhados e imersos em tantas outras questões, que é como se a gente se sentisse impelido a seguir com o nosso movimento, com a nossa caminhada, com o fluir natural da nossa vida. Por isso é tão grande a filosofia hellingeriana. E por isso é tão especial que a gente pouco a pouco consiga incorporar esses movimentos para dentro de nós. Essa questão que eu trago da gente aprender a dar um lugar para quem nos deu a vida, reverenciando, que seja ao acordar, ao dormir, em algum momento do dia, como eu já trouxe a vocês. O ideal é que a gente sempre refaça esse movimento, porque a gente nunca coloca o outro no lugar dele, somos nós que voltamos para o nosso lugar, partindo do princípio de que eu não posso transformar o outro. Que bom que não, que nem cabe a gente. Já é grande o suficiente eu olhar para mim mesma, como você olhar para você mesmo, e conseguir transformar algo dentro de si. Somos tão complexos, tão profundos, tão intensos. Imagina ainda ter espaço para fazer qualquer outra coisa pelo outro. Dentro desse movimento de você, pouco a pouco, entender que o seu pai e a sua mãe são grandes porque eles te deram a vida, já é um movimento para o sim. O sim é você sair do seu papel de julgador, de que o seu pai deveria ser assim, a sua mãe deveria ser assado, eles deveriam ser dessa forma, eles deveriam ser dessa forma. Eu também estou nesse processo. Quando eu digo a vocês que tudo que eu falo, que tudo que eu ensino, eu busco primeiro para mim, partindo de minhas próprias dores, é verdade. Todo o conteúdo, tudo que chega, passou primeiro por uma razão de eu querer ter ido buscar. Então eu sei de que dor eu parto para falar isso. Porque eu também tenho as minhas. Todo mundo tem seus emaranhados sistêmicos e vamos ter enquanto respirarmos e depois que pararmos, lá numa outra dimensão, eles continuam. Aquilo que eu não dei conta de olhar aqui, vai continuar com toda certeza numa outra vida, numa outra oportunidade, porque o contexto da constelação sistêmica, eles acreditam em reencarnação. Eu tenho o privilégio de ter uma doutrina e uma religião que acreditam no mesmo ideal. E embora a constelação não olhe para a religião, tá? Mas ela abarca uma espiritualidade. São as virtudes, são os valores, são questões geracionais, transgeracionais. Então, o movimento de você olhar para os seus pais, de fazer essa reverência, de agradecer a sua vida, já é o primeiro passo grandioso que você pode movimentar para si e o campo vai reverberar. É sobre honrar isso que nós conversamos agora. É sobre um lugar do sim, de concordar, sem o olhar julgador, de que, como humanos que são, como humanos que somos, perante os erros que temos, perante os erros que eles possuem, deixar eles com os erros deles e aprender como eu me sinto
e como eu me relaciono com a dor ocorrida por eles ou por qualquer outra pessoa, aí sim é uma caminhada interna, é uma caminhada para dentro, é um desbravar aqui, ó, de dentro para fora. Porque é muito fácil a gente lá despejar um monte de coisa para a pessoa e falar que ela fez ou deixou de fazer, agiu ou deixou de agir. E o que eu faço com tudo isso que eu falei depois? Eu causo ainda mais emaranhados. Não tô dizendo que é pra gente viver sem conflitos. Os conflitos são importantes e nós crescemos neles. A própria visão sistêmica envolve essa questão. O que não dá é para convivermos no confronto com pessoas bélicas que defendem um único ponto de vista, uma única verdade e de que aquilo que eu penso, falo e ajo de acordo com minha ótica, com os meus olhos e a minha percepção é a verdade absoluta. Aí é confronto. Aí não é interessante e ninguém chega em lugar nenhum. Então eu convido você a desbravar o seu movimento perante os grandes que você tem na sua vida por te darem a vida. Eu te convido a exercer esse sim de que as coisas foram como foram, por uma razão que talvez hoje você desconheça, talvez hoje você já tenha descoberto, enfim. Esse sim de concordar que as coisas foram como puderam ser, como tinham que acontecer, dentro da incompletude do que o seu pai e a sua mãe são, dentro da incompletude que hoje nós também possuímos. E tantos outros desafios a gente começa a compreender conforme a gente pega as rédeas da própria vida e começa a seguir e fluir para viver nesta vida tão repleta de desafios, mas também tão cheias de oportunidades, que se estivermos atentos aos sinais, nos convida a olhar com maior grandeza, com maior propriedade, para que a gente possa se apropriar de nós mesmos, de nossas emoções e escolher fazer algo de bom com tudo isso. Se na sua relação, por exemplo, teve muitas agressões, o que você precisa é de afeto, é de toque positivo. Se na sua questão sistêmica familiar com seu pai, com a sua mãe, tiveram muitas brigas, discussões, berros, o que você precisa é acertar o passo da sua voz. Vá cantar, vá aprender novas habilidades e ferramentas para lidar com você mesmo, para poder lidar com o outro, para entender de onde veio esse modo reacionário de ser na maioria das vezes, para reagir menos e agir mais. Quando a gente está no processo reativo, a gente está no do inconsciente, dessas feridas internas que nos compõem. Quando estamos no nosso modo ativo e consciente, aí sim nós nos apropriamos do novo que chega para nós, para poder transformar a dor em luz, a dor em amor, saindo do amor ferido e indo para um amor claro. Isso é você transformar do micro para o macro, da sua parte que te cabe, para poder reverberar para todos do seu sistema familiar, e todas as pessoas que te cercam, direta e indiretamente, vão se beneficiar. Experimente fazer, experimente caminhar com essa reverência, experimente caminhar com esse sim, experimente incorporar pouco a pouco, em doses homeopáticas, os contextos sistêmicos que chegam até você. Eu também estou no meu processo e eu me permito ir bem devagar, com aquilo que hoje é possível eu fazer, não porque alguém me disse que tem que fazer, que daí é enfiar a goela abaixo e não vai ter sentido nenhum. É adaptar ao seu contexto e à sua realidade. Esse é o convite que eu deixo aqui para você hoje. Namastê e gratidão. Muita luz para vocês em seu processo sistêmico e que você possa ampliar cada vez mais o olhar para você, para dentro de você e para todas as outras pessoas que estão à sua volta. Merecem talvez o mesmo olhar. E quando? Aí é você que vai dizer. Como isso vai se dar? É só você que pode responder. Eu aqui dou um ou outro estudo que aprendo, uma outra vivência que faço comigo mesma e posso levar
para mais pessoas, para que isso se replique, para que isso se multiplique e isso possa transformar ainda mais pessoas. Porque pessoas feridas, pessoas nas suas dores, ferem outras pessoas. Pessoas engajadas no seu processo emocional, no seu processo sistêmico, no seu processo de autoconhecimento, promovem limpezas para si, as mochilinhas ficam mais vazias e todos do sistema familiar, você querendo ou não, todos da sua convivência, você querendo ou não, se beneficiam da sua grandeza que é desbravar você mesmo. Gratidão.